Queridos irmãos, nós ouvimos no Evangelho o relato de duas histórias de fé. De uma mulher que sofria com uma hemorragia há muitos anos, 12 anos, e também a história de fé de um pai que perdeu a sua filha, que estava com a sua filha doente e depois morreu por causa desta doença, mas que recorre a Jesus, que pede o milagre. Jesus se agrada da nossa fé. Ele se admira, por exemplo, quando o centurião diz, o oficial romano diz, eu tenho um servo lá em casa, doente, e Jesus diz, vou curá-lo. O oficial diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diga uma palavra, o meu empregado ficará curado. Jesus se admira e fala, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E aqui, mais uma vez, ele se depara com duas pessoas de fé. Duas pessoas que acreditam nele, que sabem que ele pode realizar milagres, porque ele é uma pessoa especial. Jesus não é qualquer um, não é qualquer profeta, não é qualquer chefe religioso, não é apenas um filósofo ou um poeta. Jesus é Deus. Ele pode fazer muitos milagres, ele pode transformar a nossa vida. As duas pessoas também não se intimidam diante da multidão que, de certo modo, vive o contrário. A mulher ultrapassa esta barreira da multidão sem se preocupar com o que vão dizer, com o que vão falar, se vão lhe recriminar. A mulher salta, podemos dizer assim, desta multidão, não fica na multidão, dá um passo além e toca no manto de Jesus. Se eu tocar no seu manto, serei curada. Ela toca e fica curada. O homem não se preocupa com as críticas da família. Certamente chamaram-no de doido, maluco. Ele vai buscar ajuda em Jesus. E Jesus também, que não se preocupa com a multidão, não se importa com multidões, mas ele se importa com a pessoa, com cada um de nós. E ele não deixa passar nenhum. Ele não deixa escapar dos seus dedos, por entre os seus dedos, nenhuma pessoa que se lança nos seus braços, nas suas mãos, que se coloca com confiança nas suas mãos. Ele agarra, ele segura, ele faz um milagre. Então este homem, assim como Jesus, que também não se importa, vai atrás, recebe o milagre. Não se importa com as críticas, com o sarcasmo, se estão tirando sarro da cara dele. E Jesus ressuscita a sua filha. Essas duas histórias, que são também para nós lições de vida, nos ensina que nós também podemos confiar em Jesus. Com fé, podemos nos lançar nas suas mãos, nos seus braços, porque Ele cuida de nós. E se Ele pôde fazer muito, prestem bem atenção nisso, se Ele pôde fazer muito por aquela pessoa que tocou no seu manto, se Ele pôde fazer muito apenas com o toque da sua mão,
se ele pôde curar uma mulher com uma doença tão grave, se ele pôde ressuscitar uma menina, apenas o toque da sua mão, o que ele não poderá fazer conosco, ou o que ele irá fazer conosco quando nós comungarmos com fé, quando nós rezarmos com fé. A comunhão, a confissão, os sacramentos de modo geral, são o toque da graça de Deus em nossa vida. Mas a comunhão, de modo especial, é a união, ou a forma de união mais perfeita que nós podemos ter aqui na terra com Deus. Comungando, nós nos tornamos um com o Senhor. Falamos que ficamos eucaristizados, cristificados. Quando comungamos, naquele momento da comunhão, Jesus, ou o sangue de Jesus, corre pelas nossas veias. A carne de Jesus se torna a nossa carne. O alimento que nós comemos, a bebida que nós bebemos, não se torna vida em nós? Não se torna carne e sangue em nós? Não ajuda a substituir as células mortas? Não regenera o nosso corpo, nos dá saúde? A Eucaristia também. Não existe maneira mais perfeita de nos unirmos a Deus do que a Eucaristia. Então, se Jesus pôde fazer muito com aquela mulher que apenas tocou no seu manto, ou muito com aquela menina que ele apenas tocou, quanta coisa ele irá fazer conosco se nós comungarmos com fé. Comunguemos com fé. Peçamos a Jesus essa graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.